enraizada também, né? A narrativa visual está tão enraizada já no povo, que eu acho que continua valendo, sabe, essa coisa. E, de fato, assim, eu fui aos poucos percebendo que tudo o que eu fiz no meu trabalho foi, de alguma forma, relacionado ao quadrinho brasileiro. Não foi uma coisa que eu pensei, tipo, vou fazer aqui baseado nesses caras, porque eu tenho um conceito. Não, era realmente a minha referência, sabe? Tudo que aparece, né? E depois as coisas novas que foram surgindo também do quadrinho brasileiro é o que me influencia, assim. Conheço as coisas da gringa, de fora, mas eu acho que esse quadrinho aí não sai, assim, não tem como desvencilhar mesmo. E aí, esticando essa mesma questão, Fábio e Jaca, aí, apesar de ser outra coisa, né, o trabalho de vocês, né, mas também tem um vínculo, principalmente no trabalho do Jaca, eu vejo que tem um diálogo constante com o imagético popular, né, das coisas que, né, das imagens que pipocam por todos os lugares, que estão presentes na vida e de repente existe né, uma subversão, né? Eu vejo o Jaca, por exemplo, pega ali sei lá, um folheto de supermercado com aqueles negócios lá, preço de carne, de não sei o quê, de que boa. Aí ele pega a caneta, a hora que vê, virou um monte de coisa, de carro, de personagens, partidos, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não, mas fala sobre você, pô. Não, mas exatamente... Bom, o Jaca tem isso, ele é meio uma... Ele tem eu gosto de viajar com o Jaca porque ele olha tudo, coisas que eu passei batido, ele... você viu aquilo, ele me chama a atenção para um monte de coisa. E ele tem um olho... é o cara chato. Eu não posso andar tranquilo na rua que ele fica me apontando as coisas. Mas a verdade é que ele pesca umas coisas, ele olha e bate e ele fala, olha aquele pé ali, aquela solução lá eu nunca vi, assim. Parece que ele tem um catálogo na cabeça, que é impressionante de como é que soluciona um personagem, uma cabeça e outros objetos, automóveis, árvores e tal. Então ele vai colecionando aquilo e quando ele enfrenta uma página ou uma parede em branco, é como se ele descarregasse tudo ao mesmo tempo, assim, um monte de coisa. Então, são coisas, parte inventadas e parte reelaboradas de coisas que já existem. Então, tem uma relação muito grande com a realidade. Na verdade, às vezes eu me ressinto que eu acho a minha coisa muito centrada, meu trabalho muito centrado em mim mesmo, e não e se fecha um pouco, assim, no meu umbigo, das minhas percepções, minhas sensações, e não tanto no mundo real, assim. E o Jaca parte do mundo real para subverter ele, transformar em outra coisa e devolver com aquela coisa que a gente conhece do trabalho do Jaca, né? Então, eu acho que eu acho legal isso, assim, que pega as pessoas, porque tá partindo do mundo que as pessoas vivem mesmo. Seja de gimmick, de publicidade, seja de logos, de automóveis, de objetos, de mobiliário, né, de arquitetura. Ele está reelaborando coisas do nosso mundo que a gente toca, que a gente conhece. Então, eu sempre fico impressionado com a cabeça do Jaca, como é que ele está sempre nesse jogo, assim. E o meu, eu uso isso um pouco também, mas de uma outra maneira, assim. Eu subverto menos. Uma coisa que eu, por exemplo, eu sempre fui um leitor de quadrinhos muito grande. Por isso, quadrinhos sempre foi muito presente na minha vida. Lia muita tira de quadrinhos americana. Então, você, quando era criança, lia aquela coisa, via hidrante. Mas hidrante no Brasil, até numa certa época, quando eu era criança, era até difícil de achar. Não via. Mas num quadrinho, numa tira americana, sempre tinha um hidrante, tinha um tapume, onde as pessoas andavam tapume na rua. Eu morava em Brasília, não tinha tapume. De onde que esse pessoal tira tapume para botar num quadrinho? Aí eu me dei conta que eu precisava botar a paisagem brasileira ali. Então, poste com fio pendurado, e o que tem na paisagem brasileira que eu posso usar como elemento
para botar de fundo de um personagem que está passando ali. Então, isso é uma coisa que eu me movi para fazer. Eu queria que tivesse a cara do Brasil. Quem olhasse lá, tira, ia sacar que se passava em São Paulo. Aquela bagunça era uma bagunça de São Paulo, não é uma bagunça de Nova York, nem de Chicago, nem de... É uma bagunça de São Paulo. Assim, nessa época, eu já morava em São Paulo, então eu tinha essa visão de usar os pedaços da cidade e compor. Mas as minhas histórias sempre circulam em caraminholas na minha cabeça e tal, uma coisa que às vezes eu acho meio muito, às vezes até meio hermético e tal. Mas, e que aí, nesse sentido eu acho bem diferente do Jaca, assim, que o Jaca, ele parece assim, uma coisa muito realista, muito louca, mas é super baseado em observações assim, de outros desenhistas e da realidade real do mundo, da nossa paisagem, das nossas cidades, das coisas que a gente vê, né? Isso eu acho... A gente tem muito ponto de encontro e muita diferença também. Isso eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a estar sempre produzindo e criando coisas juntos, né? Tanto que vocês têm esse projeto, né, que é o Desenhomatic, né? Que desde fanzine até umas pinturas grandonas, assim, né, que eu já vi, exposição. A gente fez uma exposição que as telas eram compartidas mesmo, a gente desenhava um em cima do outro. A gente tem proposto isso, porque sempre admirei mesmo o trabalho do Jaca e tal, e poder estar junto dele, ver como é que ele trabalha é um privilégio para mim, né? Agora, por outra, foi maneiras também de colocar o Jaca em certa situação, assim, porque um monte de gente gosta do trabalho dele, mas ele fica desse jeito, ele não quer ir atrás, não quer falar, não sei o que lá. Então, a gente fazendo coisas juntos ajuda, porque daí a gente se coloca os dois numa situação e azar o que o Jaca acha, a gente está ali e vai ter que se virar ali. Então, a gente vai lá e faz a exposição, leva os trabalhos. E foi numa situação dessas, assim, por acaso, o Jaca não vai querer fazer a viagem. Então eu te ponho junto, ele vem. Tá, vamos tentar. Daí o Jaca topou. Daí, a partir desse momento, a gente falou, vamos fazer algumas coisas juntos. Então, nesse momento, a gente fez um fanzine juntos, que a gente desenhava uma capa, tinha desenho nosso misturado. Daí, nessa coisa de produzir fanzines que a gente gosta de fazer. Então, na Feira Plana, era um momento do ano que a gente propunha um projeto de autopublicação coletiva. Desculpa, vocês não estão nem ouvindo. Eu parei quando eu estava falando do... Não, você pode continuar, estava ouvindo, só para melhorar. Então, a Feira Plana era um momento até que a gente pegava e junto, vamos fazer um fanzine assim, vamos fazer assado. Daí, e a coisa foi se aprofundando, no sentido, uma exposição era com telas que a gente desenhava no mesmo trabalho, um sobrepondo o desenho em cima do outro, tal. E essa publicação é outro exemplo. Agora não tem nada programado exatamente, mas a gente sempre tem essa coisa, um vai propor para o outro e a gente vai retomar assim, uma ideia de fazer coisa conjunta. E a gente deu esse nome genérico de Desenhomatic, em parte porque é aquela coisa de produzir no automático, assim, na hora, né? O desenho surge na hora, não tem planejamento, a gente vai montando e dá criar oportunidade para esse tipo de desenho sem planejamento, né? De produzir na hora mesmo. Meio uma improvisação de jazz, assim. Então, daí vem essa ideia do Desenhomatic e tal. Mas que é um título que a gente não usa muito. A gente usa como uma marca, está ali, mas quando a gente fala, as pessoas já se esqueceram, não lembram. Então, se a gente fala, Desenhomatic, eu acho que eu já ouvi falar, mas não sei o que é, não é um nome que pegou, sabe? Então, a gente deixa ele ali no canto, mas é isso, é o nosso projeto que a gente faz as coisas juntos. Bom, o tempo está avançando aí, queria abrir para perguntas, considerações, quem quiser
alguma curiosidade, só falar que eu levo o microfone. Eu queria perguntar para você, porque eles falaram e foi muito legal ouvir, mas você é um editor de quadrinhos? E primeiro, você é espetacular entrevistando seus pares, queria dizer, né? Mas queria saber, você é que edita os livros do Fábio, do João, do Jaca? Bom, obrigado. Bom, Achou que ia escapar? não, na verdade, a gente tem, eu e minha companheira, que é a Márcia Deretti, eu sou o Márcio Júnior, ela é a Márcia Deretti. Então, nossa produtora e tal, editora, se chama Marte, com 2 M's, né? Que é os 2 marcianos, é Márcia, Marte, Arte, todos os trocadilhos infames aí, né, Jaca? Então, nesse rolê. Né, a gente faz várias coisas, né? Assim, trabalha com audiovisual, animação, produção de eventos e tal, e uma dessas das coisas que a gente faz é tocar essa editora, que é uma editora de... assim, digamos que ela tem um assento nos quadrinhos, mas é uma editora também que, sabe, trabalha literatura, artes gráficas, cinema, né? A gente, por exemplo, lançou uns livros que eu considero super importantes, né, sobre cinema. Um deles, que é uma introdução ao cinema underground americano, que é um clássico do Sheldon Ryan, né? A capa do Jaca, né? Um livro dos anos 60 e que o autor, que está vivo ainda, reputou como a melhor edição que o livro já teve no mundo, né? Então, para a gente aqui de Goiânia, pô, é legal, né? Mas é isso, né? Eu trabalho com edição, estou iniciando um projeto com o João Pinheiro, que era para estar pronto aqui para uma série de imprevistos. Eu preciso até olhar para ver o que vai acontecer aqui, que é... Bom, tem um exemplo mais ou menos do que vai ser lá no nosso stand. Mas é isso, né? Tem essa editora e trabalho com os autores, desenvolvendo projetos. Tem um projeto que a gente está desenvolvendo, né, com o Jaca também, que é uma antologia de todo o trabalho dele, mais completo possível, no campo dos quadrinhos, ao longo das décadas. O Jaca é isso que o Fábio falou, um inventor de linguagens, artista dos artistas, todo mundo adora o trabalho dele. Então, ele tem uma produção esparsa, né, e a gente quer reunir, né, num livro para pôr, né, esse aqui é o livro que estava faltando, é o livro do Jaca. Então, a gente está sempre envolvido em diversos projetos. É isso, é a Marte com 2 M's. Estamos aí sempre à disposição, né? Eu tenho 2 perguntas, na verdade, mas vamos lá. Tem sempre um debate na faculdade dessa questão de separam muito sempre quadrinho da arte contemporânea. Eu queria saber muito como foi para vocês ter esse espaço aqui numa exposição, numa feira de arte, porque é uma coisa que falam muito, inclusive na matéria de quadrinho que eu faço no FG, que sempre tem esse debate sobre cadê o espaço do quadrinho nas exposições de artes. Eu queria muito saber como vocês se sentem tendo esse espaço aqui, como que é esse processo de ter vindo para cá, conseguir colocar o quadrinho do lado de quadros, de esculturas. E a outra pergunta é como é ser para vocês um artista multimídia que mexe tanto com o quadrinho quanto com outros tipos de obras, tipo de exposição, porque na faculdade é sempre uma coisa que eu me questiono muito. A gente vê muito pessoas que elas vão ou para o quadrinho ou só para obras que podem ser expostas em exposições vendidas e tal. Como é que é? Essas 2 perguntas que eu faço. Como é ser um artista multimídia e como é ter o espaço de quadrinho em uma feira de arte? Vai, João. Eu não tenho uma resposta, mas eu posso fazer algumas considerações ou puxar alguns pensamentos a respeito. Existe uma coisa curiosa com
como a gente começou falando sobre que a gente não acredita nessa separação, na verdade, no mundo real, existem certas coisas que separam uma coisa da outra, né? Uma coisa dos quadrinhos estarem inseridos nessa coisa de indústria cultural, é um trabalho reproduzido. Então, você não tem a obra de arte única, mas você tem principalmente em tempos passados, você tem revistas em quadrinhos que a tiragem era de mais de 1 milhão, de 2 milhões. Então, o valor se perde naquela tiragem imensa. No começo da história em quadrinhos, nem os originais se dava valor. Os próprios artistas mandavam lá para o sindicato ou para a editora, nunca voltava para o artista, muitas vezes se perdia, porque nem as editoras cuidavam bem dos originais. Então, nem os originais eram pensados como originais, como se pensa no campo das artes. Então, existe essa história paralela que separa uma coisa da outra. Agora, eu vejo, por exemplo, ultimamente nessas feiras de publicações, exemplo do Brasil da Feira Plana, ou mesmo aqui, está acontecendo excêntrico ali no Coralina, onde os quadrinhos sempre estão, mas também estão os livros de artista, estão outros tipos de experiência de arte impressa e muitas vezes de arte única. No nosso caso, a gente participou de feiras vendendo um fanzine único, que não tinha cópia. A gente fazia, entregava, às vezes tinha alguns elementos que repetiam só para ajudar a gente a montar o fanzine, mas ele era único. E ele é vendido como peça única. Então, essas coisas também meio se jogam, se mexem, né? Então, eu acho legal e não só isso, também tem muita gente que é artista visual e que usa linguagem de quadrinhos para os seus trabalhos. Divisão de espaço dentro de um plano, uma espécie de narrativa, misturar a letra com texto, com desenho. Então, a linguagem de quadrinhos também invadiu as artes visuais de maneira, às vezes o próprio autor ele é um fã de quadrinhos, ele não é simplesmente um chupador, ele acredita na linguagem, ele está usando para fazer o trabalho dele porque ele realmente admira e quer usar aquela linguagem de uma maneira que num gibi ou num livro não é possível, mas que num quadro, num painel ou numa sequência de quadros já torna possível. Então, essa comunicação existe, eu acho que existe e cada vez mais eu acho que vai existir. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu sempre chamo como é que chama aquela coisa de você, não é mais-valia, mas é quando você agrega valor a um produto, né? Não, é agregar valor. Você tem um morango, você vende por X. Você faz uma geleia, você trabalhou, produziu e gerou a geleia que vale mais porque você agregou valor naquele morango. Nos quadrinhos e nos fanzines acontece a coisa inversa. A gente desagrega valor. Isso é uma coisa que eu percebi depois de pensar nessas feiras gráficas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Passeia pelas feiras gráficas e os prints, impressões, cartazes estão à venda lá. Você não vai encontrar nenhum por menos de 60, 80 reais, 100 reais. Dependendo do tamanho, do número de cores, vai ser mais, tal. Mas é o básico. Você não vai comprar um cartaz por menos de... Agora, se você quiser vender um fanzine que teve o mesmo trabalho de impressão, às vezes um cartaz é um A3 impresso de um lado. Para fazer um fanzine, você vai precisar de mais de um A3 impresso dos dois lados. Vai ter que montar, e se é de quadrinho, você vai ter que escrever, você vai ter que quadrinizar. Não é uma imagem única. Você fez todo esse trabalho, você não vai vender por 100, mas nem morto.
Se conseguir vender por 40, já vai ser muito. Vai vender por 20 ou 25, quer dizer, você pôs mais trabalho naquele papel, e aquele papel perdeu valor. Você botou um grampo, o papel perdeu valor, acabou. Nós temos que desgrampear o mundo. Ou recuperar o valor do grampo. Eu estou nessa luta. Recuperar o valor do grampo. Quer fazer algum comentário sobre isso? Não, eu acho interessante, assim, mas o Fábio já meio que resumiu tudo, né? O que eu penso também. Apesar de, tipo, formalmente, digamos assim, ou conceitualmente, a gente não vê essa diferença, mas existe, né? Porque existem os críticos de arte, por exemplo, né? Mas existem também os críticos que hoje estudam quadrinhos a partir da ciência também. Então, a partir do momento que eles estudam, isso se torna arte também, né? Eles começam a agregar coisas ali, estudar, trazer filósofos, trazer pensadores para pensar a linguagem. Mas tem essa separação do mercado, que essa é meio mais difícil de transpor, né? Essa questão de como a gente pensa o nosso trabalho, né? O trabalho de fazer um quadrinho e perder dinheiro, perder valor. Enquanto que o artista é outra coisa, né? Ele está pensando em obras mais únicas, né? Um artista plástico, às vezes, tem curadores que falam para o cara assim, não, você está pintando muito, você tem que pintar 2 quadros por ano, aí você pintou 10, já é demais, né? Tem que já ouvir essa história, sabe? Porque senão banaliza, né, o trabalho do cara e tal. E nós não, a gente, quanto mais... Se tivesse uma possibilidade de vender 1 milhão de exemplares, ia ser ótimo, né, para nós. Não ia ganhar a grana que os caras ganham, mas, enfim, tem essa diferença. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque, na verdade, né, acaba que a Marte está sempre com a Farg, desde as primeiras edições. Né, a gente tem essa parceria aí com o Sandro e com a Vanessa, por N motivos, assim. Existe mesmo, né? Quer dizer, o quadrinho, quando a gente fala em quadrinho, já vem uma carga de preconceito muito... E que é historicamente determinada. Mas tem uma carga de preconceito, tem uma disputa simbólica, tem uma disputa econômica que envolve essa questão, né? E no nosso caso, né, aqui no meu caso em particular, da Marte e tal, assim, né, a gente acredita nessa linguagem igual essa perspectiva foi colocada aqui, né? Quem produz, quem consome, quem entende um pouco daquilo, sabe que, a priori, essa distinção ela não deveria existir. A princípio, ela não deveria existir. O que pauta essa disputa é uma disputa econômica, simbólica, né, e que a gente tem que enfrentar esse debate. Né? Então, a primeira coisa, assim, né? Quando eu sempre sugiro nomes para Fargo, para Excêntrico, ou nos próprios eventos que eu realizo, né? O meu esforço é sempre no sentido de qualificar esse debate, qualificar essa discussão. Né? Então, assim, eu, por exemplo, nada contra, mas eu não vou trazer para cá para Fargo, um desenhista de super-herói que atua com muita dignidade profissionalmente para o mercado norte-americano. Isso para mim não faz sentido, porque a lógica do trabalho dele é outra, não é demérito nem nada, entendeu? Assim, mas não é isso que eu acho que faz sentido aqui. O que faz sentido aqui para mim é trazer artistas do gabarito, né, do Jaca, do Zimbs, do João. O ano passado a gente trouxe o Luiz G para cá, que também foi, né, uma experiência incrível, né, que é um mestre do quadrinho, das artes gráficas, né, da transmediático, escambau. Né? Então, me interessa muito isso, né, da gente tentar qualificar esse debate como forma, inclusive, de, utopicamente, ir minando, né, essa coisa desse olhar meio condescendente com relação ao quadrinho. Porque na hora do vamos ver, assim, tem muita artista bombada aí que não aguenta 5 minutos de porrada com um quadrinista bom. Então, isso é algo que a gente tem que ter em perspectiva. É isso.
E eu acho que, bom, a última pergunta, porque o horário está em cima, agora mesmo tem outra, a gente vai ter a sessão lá. Boa tarde. Por acaso eu encontrei com vocês lá perto do museu, tomando água de coco. E eu não sabia quem era, fiquei imaginando assim, devem ser professores, vieram para algum evento. Mas assim, eu comecei há um tempo a me aproximar do desenho, eu tenho muita curiosidade assim, com relação ao quadrinho, porque quando abre um livro de quadrinho, tu vê aquela profusão de imagens e eu fico assim, quanto tempo o cara demora para desenhar tudo isso? Como é que desenha? Usa o quê? Usa mesa digitalizadora? Usa nanquim? Usa canetinha? Eu queria saber mais um pouco, por curiosidade mesmo, do processo, assim, como é que é feito? Como vocês usam fotografia para assim, para ter referência de algumas coisas? Como é que surgem as histórias? Porque tem que ter um roteiro também. Queria que vocês falassem um pouco mais desse processo, assim. João. Então, nós estávamos tomando uma água de coco, só o Jaca que não quis tomar água de coco, ter preconceito com água de coco, denunciar. Você não quis tomar água de coco. Ele falou que viu nós tomando água de coco, só que ele estava só fingindo. É mais brincadeira, assim. Então, o processo assim que eu aprendi a fazer quadrinhos quando era moleque lá, né, fiz uns cursos e tal, era escrever o roteiro, né? Tradicionalmente é assim, né? Então você escreve, tem o roteirista e depois tem o cara que faz o desenho. É que tem algumas maneiras, digamos assim. Tem esse método que é um método mais industrial, digamos, né? Fordista, de quadrinho da Marvel, por exemplo. Então lá tem vários funcionários que cada um faz como uma linha de fábrica mesmo, né? Então tem o cara que faz o roteiro, aí tem o editor, aí tem o roteirista, aí tem o cara que faz o lápis, depois tem um arte finalista, o letrista, o colorista também, né? No nosso caso, a gente faz tudo, né? Então, você é meio que um diretor assim, de cinema, você faz desde o texto até escolher os enquadramentos, né? Muitos artistas fazem sua própria letra, então escreve com a sua letra mesmo e tal. No meu caso isso varia muito, assim, tipo, teve trabalho que eu comecei a desenhar sem saber muito o que eu estava fazendo, assim, já desenhando os quadros, as sequências e aos poucos a história, eu tinha uma ideia e essa ideia ia nascendo, sabe? Conforme eu ia trabalhando, mas era meio sofrido, assim, então teve alguns livros que foi difícil chegar, porque chega um momento que pode se perder ali, e aí ou você já enjoou do que aconteceu. Mas no caso, por exemplo, da Carolina, foi o primeiro trabalho, digamos assim, mais organizado, porque eu tive a sorte de fazer com a minha companheira, que é a Sirlene. E ela é acadêmica, né? Então ela tem uma pesquisa, ela tinha uma pesquisa já da Carolina toda elaborada, com as datas, com as referências, aonde ela tirou, sabe? Coisa que eu nunca tinha feito antes, assim, não tinha feito uma pesquisa prévia com todos esses elementos, né? Então eu percebi que isso ajuda muito, porque aí a partir dessa pesquisa dela, que inclusive tem um texto aqui no final que é esse texto, basicamente, né, com algumas alterações. Mas aí eu usei como argumento, né, porque aí ali estava todas as informações que eu precisava. O que eu fiz foi usar o que eu já sabia de quadrinhos para transformar um texto acadêmico, digamos assim, sobre uma escritora super importante, em imagens, né, em sequências que contassem essa história na forma de quadrinhos, sabe? O No Barrela, por exemplo, é o texto do Plínio Marcos. Então, é um texto teatral, que tem os diálogos e tal. E aí eu fiz mais uma espécie de roteiro de imagens, né? Que é de pensar como que, não só dos caras falando, mas o que eles estão fazendo enquanto eles estão falando. Então, um pega um cigarro, o outro abaixa, o cara senta no chão, sabe? Quase como um diretor de teatro mesmo, né? Tentando... Então, o tempo depende do editor dando chicotada na gente, porque se puder...
Assim, eu pelo menos sou assim, né? Tipo, fico, às vezes, se deixar, eu fico muito tempo. Então, eu tô, por exemplo, quadrinho que eu estou trabalhando desde 2017. E já passou por várias fases, assim. Teve a pandemia, teve todos esses problemas, como o Fábio falou, os problemas do Brasil que afetam a gente, né? E aí, depois da pandemia, quando eu voltei para o trabalho, né, depois de várias coisas que aconteceram, aí eu já não fazia mais sentido para mim, mas eu já tinha desenhado, sei lá, 100 e poucas páginas. Eu falei, pô, mas eu vou precisar... Aquele roteiro inicial que eu tinha feito lá atrás, 2016, já não tinha sentido, sabe? Daí eu fiquei meio paralisado por um tempo, esperando, ver, tentando resolver. E aí surgiu, assim, depois de um tempo, continuei pesquisando, fazendo rascunhos, desenhando, e aí em algum momento veio uma luz assim de, não, acho que aí é outra coisa, sabe? Deu para aproveitar, digamos assim. É aquela história daquele personagem, mas o final é outro, o tratamento é outro. Aí eu tive que refazer muitas páginas, né? E estou nesse processo, mas desde 2017. Então, é um trabalho que periga chegar... Eu pretendo publicar esse ano. Então, vai ser 8 anos de trampo, assim. Bom, pessoal, adiantado da hora aí. Queria agradecer muito. Fazer o convite, né, Ivan? Amanhã, que horas? A partir das 8 está rolando um colóquio internacional de quadrinhos. Bom, boa tarde. Eu sou professor na Faculdade de História da UFG. Obrigado, Márcio, pela abertura. Parabéns à mesa. Eu tinha umas perguntas para fazer, mas fica para depois, claro. Vai ter um colóquio sobre quadrinhos, artes gráficas, edição, na Faculdade de História da UFG, na próxima segunda-feira, também conhecida como amanhã. Então, começa a partir das 8, vai o dia inteiro, então até 5 da tarde. Tem mesa redonda com artistas, Lini Lemos está aqui, João Pinheiro, com acadêmicos, colegas da Argentina, do Chile, que estão aqui, para debater também um pouco como é que é o cenário no exterior, e discutindo produção acadêmica e quadrinhos. Terça-feira teremos uma atividade pela manhã também com a Lini Lemos, uma oficina. Então, claro, estão todos e todas convidados. Parabéns pela mesa, ótima, ótima. Obrigado, Ivan. Então, agradeço a todos, uma salva de palmas para os nossos incríveis convidados, Jaca, Zimbres, João. Estamos subindo ali para o Espaço Marte, espero todos vocês lá, né, para bater um papo com a galera, a gente continuar a prosa. Obrigado.